péssima notícia desta semana. Eu diria que relativamente ao BES o que tivemos foi uma espécie de tsunami. Esperava-se que as contas do semestre, que ainda são da responsabilidade da anterior administração, presidida por Ricardo Salgado, não tem nada a ver com Vítor Bento e com a sua equipe, esperava-se que tivesse um prejuízo na ordem de 2 mil milhões de euros. E para isso tinha sido dito pelas autoridades oficiais que, se assim fosse, havia uma almofada financeira para acomodar esse prejuízo. Pois bem, isto foi muito mais. Cerca mais de 1.500 milhões de euros. E, por aquilo que se sabe, e já veio ao público, isto tem a ver, sobretudo, com 3 operações, todas elas profundamente ruinosas para o banco. Por um lado, garantias dadas por 2 administradores aos petróleos da Venezuela, em prejuízo do banco. Segunda operação, uma venda e recompra de títulos, que pode estimar-se em 700 milhões, também considerada altamente ruinosa. E a terceira operação, algumas compensações e até favorecimentos entre credores do grupo à custa do banco, e tudo isto deu este buraco monumental. Agora, o ponto ainda importante é este. Quando é que estas operações ruinosas que deram este buraco acontecer? E este é que é um ponto muito importante. Ao que parece, estas operações são do início do mês de julho. São dos primeiros 10, 15 dias de julho. Ou seja... Desculpe interromper, na altura em que Ricardo Salgado soube que seria afastado da direção do banco? Esse é que é um ponto aqui importante. Isto é feito em 10, 15 dias, quando Ricardo Salgado e a sua administração já estavam de saída, mas ainda ocupavam os cargos. Quando Vítor Bento já estava nomeado, mas ainda não tinha assumido funções. E isto parece, já falando com algumas pessoas ligadas ao meio financeiro, parece uma operação tipo Madoff. Porque é feita com enorme sofisticação, porque é feita num período de tempo curtíssimo, porque é feita com grande secretismo, muitas vezes podendo estar a favorecer-se, não se sabe ver se há amigos, aliados, alguém que fez pressões ou que fez chantagens, e por isso aqui chegados as pessoas perguntam, mas então como é que o supervisor, o regulador não descobriu? Justamente por isto. Porque tudo foi feito quase à socapa em 10, 15 dias, desobedecendo até ordens do Banco de Portugal, numa operação de várias operações altamente sofisticadas. Se nos Estados Unidos a regulação não descobriu o Madoff, por maioria de razão, mais difícil seria em Portugal. Agora, isto é gravíssimo e a responsabilidade é de quem fez estes atos, e estes atos são terrivelmente lesivos do banco. Esta é a má notícia. Está com isso a acusar, está a falar em responsabilidade. A responsabilidade tem que ser atirada, obviamente, para quem estava na direção do banco, neste caso o Ricardo Salgado. Com certeza. Com certeza. Maria João, isto é gravíssimo. E é gravíssimo, é preciso que as pessoas percebam, é gravíssimo no plano ético e é gravíssimo no plano criminal. No plano ético, porque é assim. Então uma administração que está de saída, que já sabe que vai sair, que está para ser substituída em meia dúzia de dias, aproveita-se da situação para agravar a performance do banco, para fazer operações consideradas ruinosas, que outros vão ter a seguir que pagar. Quer dizer, isto é inadmissível. Eu não sei, ninguém sabe, mas fica sempre a suspeita que é para favorecer ou amigos, ou aliados, ou gente que faz pressões, que faz chantagens. Não interessa. Objetivamente é tudo à custa do banco. E isto não é inqualificável, não pode ficar sem uma penalização. Segundo, é que, em segundo lugar, é uma responsabilidade criminal. Quer dizer, isto indicia crime, porque isto não é descuido, não é negligência, não é falta de competência, isto já parece... Mas Ricardo Salgado já foi chamado à justiça, mas não diretamente por este caso. Sim, mas isto tem a ver com outro caso que já tratámos na semana passada, e um caso, digamos assim, mais antigo. Agora, tudo isto pode ser considerado aquilo que a lei, eu estive nas últimas 24 horas a ler toda a legislação sobre esta matéria, pode ser considerados atos dolosos de gestão ruinosa, é assim que a lei lhe chama. E, portanto, aqui chegando, eu diria que a justiça tem que, evidentemente, ser rápida a agir e a agir com profundidade. Porquê? Porque isto tem que ser investigado e, se há responsáveis a confirmar-se tudo isto, têm que ser punidos e penalizados, há que dizer as coisas. E aqueles que muitas vezes criticam a justiça porque tem muito espalhafato, faz muito show-off, o que também é verdade, mas acho que este momento é o momento de incentivar justamente a justiça, e não tanto que a criticar, incentivá-la, na base dos princípios e das regras do Estado de Direito, a punir quem é responsável por esta situação, que no limite prejudica a economia nacional. Há 6 pontos essenciais. Primeiro ponto, na segunda-feira, na prática, nascerá um novo banco, com o mesmo nome, BES, mas com uma estrutura acionista completamente diferente, com
um aumento de capital, portanto, devidamente recapitalizado, onde estará tudo aquilo que são ativos bons, o chamado bom banco. Ou seja, estará de fora tudo o que é lixo, tudo o que é esqueleto, tudo o que são ativos tóxicos, ficarão num veículo que será uma espécie de banco mau. Segundo ponto, o acionista deste banco, digamos assim, que na prática é o novo banco, será um acionista único. Será o chamado Fundo de Resolução. É uma entidade jurídica que foi criada há cerca de 1 ano e meio. O Fundo de Resolução é um fundo não do Estado, mas que é abastecido financeiramente pelos bancos todos que existem no país e que é gerido por um conselho diretivo com 3 entidades. É este Fundo de Resolução, agora esta expressão vai-se ouvir falar durante muito e muito tempo, que vai ser o único acionista deste banco, sendo que a administração é a mesma de Vítor Bento. Terceiro lugar, o que é que acontece aos atuais acionistas, seja a família Espírito Santo, seja o Crédit Agricole, Bradesco ou qualquer cidadão que tenha ações. Esses desaparecem deste banco. Esses passam para o tal veículo que é o chamado Banco Mau e, evidentemente, são uma espécie de lixo e, portanto, aqui é forte penalização. É a primeira vez que há uma forte penalização para os acionistas. E, do meu ponto de vista, correto. Em quarto lugar, o banco vai ser recapitalizado, aumentar o seu capital. O Banco de Portugal dirá em quanto, mas, ao que apurei, poderá ser entre 4 a 5 mil milhões de euros. E esse dinheiro vem do Fundo de Resolução, não vem do Estado. Isto não há dinheiro público. E como é que é? O Fundo de Resolução, como é um fundo ainda muito recente, não tem grandes recursos, irá fazer um empréstimo, contratar um empréstimo com o chamado Fundo de Recapitalização da Troika, mas é um empréstimo que será pago quando o banco for vendido. E diz-se, mas se o banco for vendido e não der o suficiente para pagar, também aí não será o Estado a entrar, não será o contribuinte, não serão os impostos, será o Fundo de Resolução, que tem contribuições dos vários bancos do sistema financeiro nacional. Em quinto lugar, ou aqui talvez já em sexto lugar, esta será uma solução transitória. Ou seja, nos termos da lei é possível o Fundo de Resolução estar no banco durante 2 anos ou até com alguma prorrogação. Mas a intenção junto das autoridades é que isto seja uma solução transitória, uma primeira fase, para salvar o banco, para pôr o banco bom, sem esqueletos dentro do armário, sem lixo, durante 4, 5 ou 6 meses. A partir daí, o banco que, entretanto, deixa de estar na Bolsa, será feito eventualmente um IPO para ser vendido, e algo que eu até já ouvi dizer, parece que há 2 bancos europeus que já manifestaram vontade, de facto, de o adquirir. Ou seja, numa palavra, na prática é um novo banco, de cara lavada, feito quase na hora, numa operação relâmpago, como nunca na vida tivemos em Portugal e é muito raro para essa Europa fora, mas há aqui 1 ou 2 pontos muito importantes a sublinhar. Para garantir os depósitos de toda a gente, sejam pequenos, sejam grandes, garantindo os direitos dos trabalhadores, não onerando o erário público. E portanto, eu julgo apenas que era importante, e isto não sei se vai estar ou não está contemplado, o seguinte, queria deixar aqui esta nota. Como já se viu, isto foi uma situação ruinosa. E há quem diga que nos últimos tempos, ou nos últimos anos, os gestores e administradores do BES receberam bónus e prémios de gestão chorudos. Os bónus e os prémios de gestão chorudos costumam ser para premiar uma boa gestão. Se aqui foi uma má gestão, eu espero também que o Banco de Portugal imponha que esses prémios ou bónus, se existiram, regressem à base, ou seja, regressem ao banco. Ou seja, tem que haver moralidade. É uma alteração que decorre a nível europeu de uma diretiva no sentido de encontrar uma solução para crises de bancos com estas 2 preocupações. E por isso é que eu acho que esta é uma solução que pode ser eficaz. Com estas 2 preocupações. Primeiro, se há lucros, os acionistas de um banco ganham com isso. Se há prejuízos, os acionistas do banco também têm que ser os primeiros a pagar a fatura. Parece-me isto corretíssimo. E, portanto, é a primeira vez que isto acontece, mas acho que isto é que é correto. Em segundo lugar, aqui há uma outra preocupação. Se é penalizar os acionistas que não tiveram cuidado, que não tiveram competência, ou que fizeram má gestão, ou que não fiscalizaram a sério a administração que lá colocaram, tem que ser penalizado. Mas há outros que têm que ser defendidos. Depositantes. Sejam com mais 100 mil euros ou menos 100 mil euros, não têm culpa de espécie nenhuma. A Troika, digamos assim, o fundo de capitalização da banca que a Troika tinha, faz um empréstimo a este fundo de resolução. Se depois, na venda do banco,
o valor da venda não for suficiente para pagar o empréstimo, houver uma diferença a menos, mesmo assim não é o erário público, não é o Orçamento de Estado, não é o contribuinte que entra. Um fundo de resolução vai encontrar outra solução, designadamente com aqueles que o integram. Quem são aqueles que, nos termos da lei, abastecem este fundo? São os bancos, os vários bancos que existem no país em função de vários critérios e de várias regras. E, portanto, é sempre esse fundo de resolução que é uma entidade jurídica própria. Portanto, nunca será o contribuinte. Por isso é que eu dizia numa palavra, e com isto concluo, isto não é uma solução de nacionalização como foi o BPR. Não é uma solução também exatamente como foi o BCP ou o BPI ou o Banif. Porquê? Porque aí houve uma recapitalização, mas os acionistas mantiveram-se lá direitinhos com os seus direitos. Aqui não. Os acionistas pagam a fatura. Saem e vão passar para o tal veículo do chamado bad bank, ou seja, o mau banco. E este é que é uma grande novidade. Agora...